Bom dia, pessoal. Vamos continuar então a leitura da nossa Bíblia. Hoje já estamos em Atos dos Apóstolos 13, lendo aí com vocês o Novo Testamento. Então, já se inscreve no canal aí que a gente sempre tem aí uma palavrinha de conforto para vocês, uma palavra para que você se sinta melhor junto de Jesus Cristo. E é assim que a gente se sente cada dia melhor, conhecendo a Jesus Cristo, se tornando íntimo dele. E a gente se torna íntimo de Jesus justamente conhecendo o que Jesus passou e o que Jesus nos deixou de ensinamentos. Vamos lá então. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cireneu, e Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, na Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: Varão, irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo que eles estrangeiros na terra do Egito, e com o braço poderoso os tirou dela. Exportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes, até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, varão da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, lhes levantou como um rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus,
para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões, irmãos, filhos da geração de Abrão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo eles cumprido todas as coisas que deles estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção, porque na verdade, tendo Davi, no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudesse ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal qual que não crereis, se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nolo mandou: Eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais das cidades, e levantavam perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Mais uma palavra aqui para vocês, né, gente? E muito interessante que mais uma vez a gente vê que mesmo Jesus já tendo morrido há um bom tempo, quando esses apóstolos vão então, começam a peregrinar pela chamada região
Santa, né, Terra Santa, lá para os lados do rio Eufrates, ainda assim há perseguição àqueles que pregam a palavra de Jesus e, como eu sempre digo, essa perseguição ela vem até os dias atuais. Quantos de nós não são rechaçados, não são perseguidos, não são, em síntese, até mesmo ironizados por aqueles que não acreditam em Jesus, por aqueles que não acreditam no Senhor, pelos que não acreditam em Deus. E não são poucos, né? Não são poucos, aliás, são muitos. E, mais ainda, tem pessoas que dizem que acreditam, que são corretos, que são tementes a Deus, mas as suas atitudes são totalmente desconformes, né? Isso a gente pode ver não só em pessoas do povo, às vezes até em bispos, pastores, sedizentes profetas, como eu sempre digo, né? Então, o que fazer com isso, né, gente? Tomar cuidado, não é porque as pessoas andam em iniquidade, mas mesmo assim tentam às vezes pregar a palavra do Senhor, pregar a palavra de Deus, que você vai dizer, não, então não me serve isso aqui, não me serve a pregação, porque afinal esse pastor que está pregando, fiquei sabendo, XYZ. Não é a semente contaminada pelo semeador. Prestem atenção nisso. Não é a semente contaminada pelo semeador. O semeador ele vai espalhar a palavra, o semeador ele vai pregar a palavra. Agora, se esse semeador é corrupto ou não, se ele se corrompeu ou não, se ele não segue nas palavras que ele está dito, isso não vai impedir uma planta de crescer ou não. Ainda mais se essa planta, se essa semente cair em terra boa. Então, mesmo diante de um mau semeador, fique com a terra boa, fique com a palavra boa, fique, floresça, germine, cresça, cresça em nome de Jesus Cristo e espalhe a palavra dele. Perseguição sempre vai ter. Quando chegarem para você e disserem, ah não, mas você chega a ser chato de tão crente que você é, aí você está chegando no ponto ideal, acredite. Gente, uma bênção para todos vocês, em especial, nos vemos novamente hoje às 7 da noite. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, nos vemos em breve. Deus abençoe a todos vocês e amém.